Hoje nós vamos falar sobre o influente. O influente é aquela pessoa carismática, altamente leve, feliz, brincalhona, envolvente, expressiva, falante, criativo, que gosta de estar junto de todo mundo, é bem carismática, é gostoso estar com ela, conversar com ela, ela envolve todo mundo, ela chama todo mundo para conversa, é otimista. Agora, o que acontece? Quando essa pessoa está casada, vamos começar pelo estável? Está casada com uma pessoa estável. O estável, ele gosta de planejamento, gosta de saber como é que vai funcionar o processo. O influente, ele já não gosta disso. Ele pula o detalhe. E se tiver um planejamento, ele vai, por que a gente não faz de tal forma? Porque ele é muito criativo. E aí o cônjuge fica como nesse caminho? Fica irritado, fica triste, fica às vezes até, dependendo de como seja feito isso, pode se sentir até traído. E para o estável é muito importante a fidelidade. Para o estável é muito importante poder confiar. E aí pega, aí entra os conflitos. E como o estável ele não gosta de briga, ele é avesso a briga, discussões, como a gente já falou no outro vídeo, ele engole e retém. E vai retendo, e vai retendo, e vai retendo, e quando explode é de uma vez. O fator motivador de ir ao conflito normalmente vai ser a raiva, porque ele evita conflitos. Para chegar ao ponto de estar no meio de um conflito, para resolvê-lo, é porque o fator motivador não é só resolver o conflito, são as emoções que afloraram. O estável, ele gosta de falar tranquilamente, ele vai falando, vai formatando o seu raciocínio, e isso vai acontecendo no tempo dele. O influente, ele é falante. O que acontece? Ele não espera o estável terminar de falar, ele já vai falando, já vai dando ideia, já vai ali junto. E aí ele, às vezes, o estável ele vai escalar. E aí vai trazendo também dor, tristeza. Até porque quando o influente está falando, conversando num diálogo, o cônjuge está lá conversando. Enquanto o cônjuge está conversando e trazendo a informação, o influente ele não está ouvindo direito o que a pessoa está falando. Ele já está formando o seu diálogo. O que ele vai falar, o que ele vai responder, como que ele vai se posicionar. Ou seja, não ouviu direito. E para o estável é importante ser ouvido. E ser ouvido no tempo dele, da forma dele de ser. Outro ponto de conflito. O influente, como ele é falante, vai falando, às vezes ele não tem a cautela no falar. E fala mais do que deveria. O estável, ele gosta de confiança, de fidelidade, não gosta de se expor. O influente, ao contrário disso, vai falando, quando vê, falou o que precisava e o que nem precisava. E aí o estável, ele recua também, não gosta. Para que tudo isso? Para que você falou tanto? Você me expôs, você me colocou numa situação desconfortável. E às vezes aquilo para o influente foi uma coisa sem tanta importância, mas que para o estável ele se sentiu exposto, invadido, rompido os limites que ele coloca nas relações com as demais pessoas. E aí talvez não, aí vai gerar no cônjuge um sentimento ruim, porque o influente ele fala e fala muito. E tem mais um ponto: o estável ele gosta de se planejar, de se organizar. Eu quero ter uma DR agora. Não, você tem que marcar uma DR. Tem que conversar e ele tem que se planejar para aquela DR, saber o que ele vai falar, o que ele não vai falar, o que ele pode, o que ele não pode, como deixou de ser, por exemplo. E o influente não, se ele estiver ali no calor do momento, ele traz aquela conversa e para ele ali tá tudo tranquilo. Outra coisa também que foge do planejamento que o estável gosta é que o influente traz. O influente ele é criativo. E ele vai romper essas barreiras, ele vai romper as barreiras das regras, e ele vai trazer a criatividade. Ele normalmente acontece de estar marcando vários compromissos no mesmo horário, ou um horário muito próximo, que não dá para cumprir.
esquece que aquele dia é uma data importante. E o estável, ele gosta de se planejar, de se organizar. E aí quebra o esquema. E dá uma irritação, dá uma tristeza, dá um desconforto. E às vezes isso aí também vai ser engolido. E na hora de pôr para fora, já tá com um caminhão de mágoa, caminhão de achismos dentro de si. E aí a relação fica complicada. O que fazer influente quando o seu cônjuge é um estável? Ouça-o, aguarde. Tem aquela brincadeira que a pessoa fala, põe uma aguinha na boca e fica com a água na boca até que o outro termine de falar. Ouça-o, mas ouvir mesmo. Não já formatando os seus pensamentos, formatando o que vai ser dito. Ouça-o, sem crítica, sem pré-julgamento, sem nada. Ouça-o. E você, estável, o que você pode fazer também? Vamos entrar também na criatividade do influente. O influente é muito criativo. Ele não gosta de rotina, ao contrário do estável, que gosta da sua rotinazinha, gosta de saber o que ele vai fazer e não gosta de quebrar muito esquema. Aí o que acontece com o estável, ou o influente, quando é casado com conforme? Lembra que eu falei que ele não gosta de detalhe? O influente, o conforme ele gosta. O influente, ele não gosta de planejamento. O conforme, ele precisa de um planejamento, de se organizar. E quando o influente está falando, ele foca mais em si, no seu... Porque ele gosta de ser o centro. Ele é voltado para pessoas, para indivíduos, e não para as tarefas como um conforme. Então, o foco do diálogo é divergente. Um é para a tarefa, para a execução. O outro são para as pessoas. E aí pode gerar um conflito na hora de conversar e dialogar sobre algo que aconteceu entre vocês, casal, né? E o influente, ele não é tão organizado. O conforme, se ele puder separar por cor, por forma, por tipo, guarda-roupa todo organizadinho, bonitinho. Aqui é para verão, aqui é para inverno, aqui é só azul, aqui é só verde, aqui é só tal cor. O influente não, eles misturam lá no meio, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. O influente, ele quebra as regras, cria as suas próprias regras e no meio do caminho ele muda essas regras que ele próprio criou. O conforme não, ele gosta das regras, gosta de ter aquilo ali, combinado não sai caro. É tipo isso. O influente, ele esquece até da regra que ele mesmo criou. O que nós vamos fazer? O que vocês podem fazer para dar certo? Para, né, buscar um alinhamento disso. O conforme, entender que casou com uma pessoa altamente criativa e que não se importa. O que foi, meu cachorrinho? Meu auá aqui comendo um brinquedinho. E aí, ele vai romper aquelas regras. Entenda que tem regras que ele vai poder romper, vai poder criar. Outras não, você influente, vai entender que é importante para o seu cônjuge. É importante para ele que se cumpra aquela regra, aquele princípio. Conversem sobre isso. Influente, usa bem, bastante, o ouvido e menos a boca. Ouça, converse, dialogue. E o dominante é voltado para resultado. E o influente, voltado para pessoas. Aí, de novo, o influente, ele esquece o prazo, esquece de terminar o que ele começou. E tanto o conforme quanto o dominante, eles querem que seja concluído. Eles são focados em resultado. Então, influente, já ouviu falar um negócio que lançaram agora, agenda? Vamos à agenda. E você, conforme, você, dominante, até você, se for o caso, cada um, né, do seu cônjuge, se você for casado com um influente, se você for um conforme, ajude-o na agenda. Se você é casado com um influente, você é um dominante, ajude-o a concluir a tarefa, focar no resultado. E se você é um estável, casado com um influente, você é muito bom em planejamento também. Ajude-o nisso, conversem, ouça um ao outro. Influente, ouça. Mais uma vez eu te digo, vamos usar mais o ouvido e menos a boca. E olha, nós estamos aqui para ajudar vocês. E sábado, 5 horas da tarde, nós vamos estar na live e você vai poder interagir conosco ao vivo, fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida. Um beijo!